Fala, minha gente do canal Carloto Júnior TV e demais redes sociais. Olha, hoje tem o último jogo atrasado da fase classificatória do Campeonato Maranhense 2025. Todo mundo vai ficar agora com 13 jogos, restando, portanto, a última rodada dessa fase classificatória. Campeonato Brasileiro da Série D confirmado, começa no próximo fim de semana. Imperatriz estreia fora de casa. E o estádio municipal Pré-Pipã está com restrição do Brasileiro da Série D, precisa resolver essa questão de laudos técnicos para que o cavalo possa jogar em casa. Estes e outros assuntos você acompanha no Papo Esportivo desta terça-feira, 15 de abril de 2025, que já está no ar. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu quero fazer aquele pedido mais que especial a você para dar joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, é fácil, é gratuito, você não paga nada, basta clicar na palavra inscrever-se, você já vai fazer parte aqui do canal. Ajuda aí, dá essa força, tá? Para que o canal possa crescer. Muito bem. Estádio Municipal Frei Epifânio, está aqui, ó, atrás de mim, essa belíssima obra, a mais bonita do interior do estado do Maranhão. Mas que precisa, né, encerrar, finalizar essa obra aqui da arquibancada coberta. Ontem, no início do dia, eu passei em frente ao estádio, dei uma olhadinha nessa área aqui, tem uma pontinha aqui que está faltando terminar essa partezinha assim que desce, né? Talvez 2, 3 plaquinhas ali para finalizar. E aí é colocar os refletores, são 8 refletores. Mas, independente disso, pode ser até liberado sem os refletores. Agora precisa finalizar para que o engenheiro do município da Cinfra possa ir lá, né, fiscalizar para fazer o laudo técnico, para que o Imperatriz possa apresentar no máximo 72 horas antes do jogo. O Imperatriz vai estrear passando esse fim de semana, estreia contra o Parnaíba lá em Parnaíba, no outro sábado aqui contra o Iguatu 19h30, já está lá no site da CBF, mas precisa entregar esse laudo técnico. Parece que tem a questão também do Estado. Então, fica aqui um pedido, né, para o prefeito Vildo Amaral, para o secretário de esporte do município, Getúlio Melo, né, dar uma agilizada aí com o pessoal daqui de Imperatriz, ao mesmo tempo que pode solicitar ao governador Carlos Brandão e ao secretário estadual de esporte e lazer, Naldir Lopes, para que também encaminhe logo esses laudos, esses engenheiros aí da Cinfra do Estado, para realizar esse laudo. Não esquecendo também do nosso Magtônio Brandão, que é o presidente da Agensul. Então, vamos todo mundo fazer um time, né? Um time do cavalo fora do campo, das 4 linhas, para que a gente possa ter o Frei Epifânio, a casa do Imperatriz, para os jogos da Série D. Já imaginou o Imperatriz ter que jogar fora o brasileiro da Série D, Porto Franco, Tocantinópolis, porque esse detalhezinho aqui da cobertura não está pronto, não tem laudo técnico, né? Ia ser uma lástima para o time do Imperatriz. Mas eu tenho certeza, confiança que as autoridades, tanto municipal quanto estadual, vão resolver esse problema aí de laudos. O Imperatriz vai ter a sua casa para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato Brasileiro da Série D, o Imperatriz está no grupo A2, tá? Tá aqui, ó, Altos do Piauí, Iguatu do Ceará, Imperatriz, Maracanã do Ceará, Maranhão, MAC, Parnaíba do Piauí, Sampaio Correia, Tocantinópolis, aqui do professor Reginaldo França, ex-técnico do Cavalo de Aço. Aliás, um detalhe, né? Neste grupo tem 2 equipes com técnico que passaram recentemente pelo Imperatriz. O Júnior Cearense está no Maracanã, quem deu acesso, retorno do Imperatriz à Série A, né? Foi vice-campeão da Série B, ele chegou para dirigir o time nos 3 jogos finais, foram 2 das semifinais e a final contra o Tuntum. E o professor Reginaldo França, que trabalhou ano passado na Série A, está no Tocantinópolis. Então, o Imperatriz está aqui marcado, ó, Parnaíba e Imperatriz, domingo, 16 horas, lá no Pedro Alelaf. Está liberado esse estádio. Mas tem 24 com restrições. Estádio com 24 restrições na questão do laudo técnico. Olha, hoje à noite teremos a última partida atrasada do Campeonato Maranhense na sua fase classificatória. Sampaio e Tuntum, 19 horas, lá no Estádio Municipal Nilzinho Santos. O Sampaio é o segundo colocado, precisa apenas de um empate para assumir a liderança. Tem 22 pontos contra 23 do Imperatriz.
Os dois têm 6 vitórias, só que o Sampaio tem 10 gols de saldo, o Imperatriz tem 8. Então, o empate hoje do Sampaio diante do Tuntum, que não é, né, eu acho que dá até vitória do Sampaio, o Sampaio assume a liderança. Aí, vencendo, o Sampaio vai a 25 pontos, abre 2 pontos do Cavalo de Aço. Eu acho que é o resultado mais provável, a vitória do Sampaio, e o Tuntum tem que ter cuidado para não levar uma goleada, porque na última rodada ele vai brigar com o Pinheiro para ver quem fica na Série A, quem escapa do rebaixamento. O Pinheiro tem 16 pontos, o Tuntum tem 13. Uma vitória diante do Viana e uma derrota do Pinheiro diante do IAP. As duas equipes terminam empatadas em número de vitórias também, né? Vão ficar aí 4 vitórias do Pinheiro, 4 do Tuntum, em caso de vitória do Tuntum diante do Viana. E aí vão para o saldo de gols. Hoje, o Pinheiro tem saldo 0, o Tuntum tem saldo de 2 negativo. Então, se levar uma goleada hoje, a coisa estrangula para o lado do Tuntum. A última rodada, a federação, inclusive, divulgou os jogos da última rodada com horário. Todo mundo jogando no mesmo horário, 19h. Vai ser quarta-feira, dia 23. A federação divulgou ontem essa rodada. Então, o Sampaio enfrenta o Maranhão lá no Castelão, quarta-feira, não essa quarta agora, na outra, dia 23, 19h. O Imperatriz recebe o Moto aqui no Frei Epifânio, vamos torcer que já tenha a arquibancada coberta lá liberada. O IAP recebe o Pinheiro lá no Estádio Municipal Nilzinho Santos, em São Luís, e o Tuntum recebe o Viana lá no Rafael Seabra, na cidade de Tuntum, né? O Maranhão, se olhando assim rapidamente, está numa situação mais difícil. Tuntum, Pinheiro e Tuntum não tem mais chance de classificação. Só chegam a 19 pontos, o quarto colocado já tem 20. Então, Pinheiro e Tuntum briga para fugir do rebaixamento. Como é que é o panorama lá? O Pinheiro precisa de um empate. Empatou com o IAP, ele já está fora do rebaixamento. Continua na Série A. Para o Tuntum se salvar, ele precisa perder hoje por pouco gols, talvez 1, 2 no máximo, para o Sampaio, que está aí com 4 gols, no máximo negativo. E aí tem que golear o Viana, 5-0, né? Golear o Viana. E também torcer para o IAP vencer o Pinheiro, pelo menos por 2-0. Ele tem que tirar essa diferença de 4 gols negativos. Se o Pinheiro, por exemplo, perder por 2-0, o Pinheiro fica com 2 gols negativos, e aí o Tuntum teria que vencer, caso ele tenha 4 gols negativos, o Viana por 3-0, ele ficaria com menos um gol negativo, o Pinheiro ficaria com 2 gols negativos. Mas é a briga entre eles. Agora vai em cima, meu amigo, é todo mundo brigando. O Sampaio, se vencer, se pelo menos empatar hoje com o Tuntum, ele já garante a sua classificação, independente dos outros resultados, com 23 pontos, né? Mas aí o que acontece? Tem briga, porque o Maranhão e o Moto só podem chegar a 23 pontos. 23 pontos. Mas o Sampaio tem um saldo de gols muito bom. Tem 10 gols de saldo. O Imperatriz tem 8. O Moto tem 5 e o Maranhão tem 3. De repente, o saldo de gol vai ser o critério de definição dessa classificação. Porque se o Imperatriz empatar com o Moto, ou até mesmo perder para o Moto chega a 23 pontos. Mas aí ele teria que tirar esse 8 gols de saldo. Então, ele tem 3 gols de saldo, ele teria que vencer o Imperatriz por 3-0. Tá? Aí o Imperatriz ficaria com 5 e ele ficaria com 6. Passaria o Imperatriz. O Maranhão, pior ainda. O Maranhão, que não tem confronto direto com o Imperatriz, tem 3 gols de saldo. Então ele tem que torcer para o Imperatriz perder. Vamos lá, 1-0. O Imperatriz ficaria com 7 gols de saldo. Ele teria que ganhar de 4 o time do Sampaio. Então veja a situação. E o Imperatriz, com empate, já está classificado matematicamente, independente dos outros resultados. Mas, da mesma forma que o Imperatriz está pensando aqui o que fazer para saber quem vai pegar, por exemplo, o interesse, eu acredito, do Imperatriz pode ser pegar o IAP na semifinal. O Sampaio também quer fugir de Moto e Maranhão. Não acredito que o Sampaio queira bater de frente com o Moto e Maranhão se ele puder pegar o time do IAP. Então, vai ser uma rodada, né, que vai estar todo mundo no seu jogo e também olhando os jogos do adversário. E para finalizar,
eu acho que o Imperatriz deveria estrear no Brasileiro da Série D, no próximo domingo, com um time alternativo. Tá? Deixar os principais jogadores para o jogo contra o Moto, porque é a primeira partida. São 14 jogos no Brasileiro da Série D. Então dá para recuperar lá para frente. Agora não dá é se perder para o Moto ficar fora das semifinais, que é possível. É uma combinação grande? Mas é possível. Então tem que entrar forte nesse jogo do Moto, vencer, terminar como segundo, e aí sim, né, porque aí vai ser jogo fim de semana, quarta, fim de semana Brasileiro da Série D, meio de semana, as semifinais e finais do Campeonato Maranhense. Beleza, minha gente? Finalzinho do programa, eu quero fazer aquele pedido especial a você, dá joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, faço gratuito, não paga nada, é só clicar na palavra inscrever-se, você já está fazendo parte aqui do canal, tá? E dá joinha, não esquece aí de dar joinha. E se você for aquela alma bondosa que gosta de apreciar e valorizar o trabalho dos outros, né? Gosta aqui das notícias do Imperatriz, você pode estar ajudando a manter o canal doando qualquer valor no Pix que está aparecendo aí na sua tela. 999-8144-1540. Qualquer valor é bem-vindo, a gente agradece antecipadamente. Combinado? Tendo todos aí uma ótima terça-feira e mais tarde vamos acompanhar esse jogo aí entre Sampaio e Tuntum. Um abraço.